Obrigada, Jesus. O Deus Santo de poder e glória. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Oh, Jesus, vamos falar um pouquinho, né? Da parte, né? Do vitimismo, responsabilidade. Esse material que hoje eu trago aqui fala um pouquinho, né? Da ferida do abandono. E quando nós temos feridas do abandono, né? Enquanto a rejeição pode, desde o ventre, o abandono surge após o nascimento até a fase. Às vezes, pessoas foram abandonadas, né, no ventre. Eu conheci mulheres que recusaram estar grávidas. E falando, aquela criança, aquele bebezinho, mesmo no ventre pequenininho, já recebeu a ferida do abandono. Já. Então, quando foi lançado pela própria mãe, né, ou pelo pai, né, a desconfiança, muitas das vezes, desse filho, aí começa a falar, entra em atritos. Isso já começa enquanto a região pode surgir, né, é um surgimento da ferida do abandono. Por quê? Porque vem desde o ventre. Às vezes isso. Eu conheci mulheres que fizeram isso. Eu conheci pais que fizeram isso, que já falaram. A entender que às vezes é um abandono, não necessariamente precisa ocorrer um abandono literal, físico. Basta, sabe? Basta não querer e falar sobre essa situação, esse abandono. Isso acontece, sabe? E aí acaba instalando uma ferida. A criança, ela vai crescer. E nem ela mesma sabia que ela estava sendo rejeitada. Mas aí o que vai acontecer? Ela vai trazer, né, feridas, traumas, transtornos, tudo isso sem mesmo ela saber que ela foi abandonada desde o ventre. Porque isso acontece. Ah, o pai vai embora, não aceita. Ela vai viver essa ferida do abandono. E ela vai causar até mesmo um sintoma de vitimismo. Ela vai causar esse sintoma. Então, quando nós estamos aqui falando sobre feridas emocionais, a gente fala das feridas. Por que feridas? Existem 5 feridas, né? E que elas são mascaradas, né? Às vezes a pessoa nem sabe que tem as feridas, mas sim tem, por causa da reação, do sintoma. E aí a gente consegue identificar que é uma ferida emocional, né? São 5 feridas emocionais: ferida da rejeição, ferida da traição, ferida da humilhação, do dono e da injustiça. E dessas 5 feridas, né, eu destaquei aqui uma delas, que é a ferida do abandono. Por que a ferida do abandono? Porque essa ferida ela traz vitimismo. O principal sintoma é o vitimismo. O que é o vitimismo? Vitimismo é a máscara da ferida do abandono. É um
mecanismo inconsciente para prender a atenção das pessoas, demonstrando ter necessidade da presença de outros. O vitimismo, ele é desse jeito também, mas vou falar mais dentro da palavra também, mas eu quero falar da parte técnica, uma ferida. Mas, poxa, eu poderia ter falado da ferida, que é a ferida da rejeição, depois não, mas eu trouxe essa aqui por fala do vitimismo. E hoje o encontro que nós iremos fazer é fala do vitimismo. E dizendo, o vitimismo é a máscara, a ferida do abandono. E é um mecanismo inconsciente para prender a atenção das pessoas, demonstrando ter necessidade da presença do outro. Outros traços da ferida do abandono, né? Aqui eu não vou falar sobre esses traços, né? Não, posso que tem a ver, né, com o sintoma. Quem o vitimismo, o sintoma é sobre a ferida do abandono. Outros traços da ferida do abandono é a dependência emocional, é dramático, oscilações emocionais, bruscas, é interessante isso. Chora com facilidade, né? Gosta de despertar pena das pessoas, cria reações baseadas em narrativas de seus problemas, propensa a ciúmes, tudo isso são o principal sintoma de uma ferida de abandono. E aqui nós vamos falar, né, dentro da palavra de Deus sobre isso, né? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Gênesis 1:26. Esse é o plano de Deus para todos nós. E isso significa que devemos viver alinhados a esse projeto perfeito, se desejarmos viver em plenitude. Mas por que será que muitas pessoas não vivem esse padrão? Não conseguem viver esse padrão. Por que será? Paz do Senhor Cristiane, paz do Senhor Lucrécia, bom dia, sejam bem-vindas. Momento terapêutico, estamos aqui hoje, louvado seja Deus. E nós estamos no nosso encontro de hoje, mesmo verso autorresponsabilidade, né? E aqui a gente está falando, né, que a ferida emocional que foi, né, falada sobre o ano, né, vai dizer sobre o principal sintoma é o vitimismo, né? Eu quero até destacar um pouco aqui, né? Eu quero destacar aqui o surgimento dela, né? E vamos falar das razões, né? Que eu acabei de falar, razões. Não necessariamente precisa ocorrer um abandono literal. Basta, né? Basta que se instale, né, o abandono emocional gerando uma ferida na basta. Basicamente, uma presença, uma ferida na alma relacionada ao sono. Pais ausentes, mesmo estando presentes fisicamente, causa danos emocionais em seus filhos,
que necessitam da presença dos pais, que necessita de uma atenção, de amor na sua formação. Uma criança, ela necessita de ter ali o seu pai e sua mãe na sua formação. E sabemos que em muitos casos é necessário se ausentar devido ao trabalho daqueles pais, viagens profissionais, mas precisamos dosar essa ausência, medir as consequências. A criança não tem maturidade para discernir uma ausência necessária. Ela apenas se sente sozinha e abandonada. Ó, gente, diante do Senhor Jesus, que nós temos aqui como base a palavra de Deus, a criança, ela não sabe discernir isso. Ela não sabe, não adianta, ela não sabe. Ela vai se sentir abandonada e pronto. Porque ela sabe que o pai e a mãe tiveram que trabalhar para colocar em casa. Ela não sabe, não consegue assimilar isso. Ela é uma criança. Por mais que você tenta conversar com ela, mais que você tenta mostrar, mais ela não vai entender. E tem crianças que trazem hoje essa ferida do abandono. E por isso causa o vitimismo. A vida de uma criança gira em torno dos pais. Ela precisa se sentir segura e amada para se desenvolver da maneira saudável. Precisa. Ah, mas a gente fica ali. Agora não tem mais que corrijam os seus filhos como tem que ser. Eu cheguei a ouvir isso. E eu parei e pensei que ultimamente a gente está sendo. Eu estou sendo bem cautelosa nas coisas que eu venho falando e observar mais, né, a fala das outras pessoas, né? Até porque quando a gente entra, né, na estudo, né, de comportamento, né, você começa a observar mais o comportamento das pessoas, né? E eu olhei ali, né, a cara, né, da pessoa que estava falando, né, porque muito corrigida e sofreu muito quando criança, né, a ponto a mãe que trabalhava fora, botar ela para fora e ela só tinha 3 anos de idade, porque não lavou a louça, porque não arrumou a casa, anos de idade, né. E uma pessoa acompanhou o desenvolvimento dela, né, desde pequena e até hoje como homem, então ela pôde, né, a gente conversando, nós 2, ela pôde me falar o que essa pessoa passou com os pais, completamente corrigido, existe a correção correta, a correção desnecessária e a brutalidade que causa as causas, doenças emocionais, feridas emocionais, isso causa, né? Dos pais, como uma criança de 2, 3 anos vai estar se ausentando porque tem que trabalhar para sustentar, não é fácil. Eu tenho a certeza de várias mulheres aqui que tiveram que deixar os seus filhos pequenos para trabalhar. E a minha filha, muito pequena na época, ela sentia muito. Mas graças a Deus eu tinha ali a minha mãe para poder me ajudar e o meu pai.
eles foram importantíssimos para a vida dos meus filhos. Mas a minha filha, e olha que eu só ia trabalhar sábado e domingo, dormia no meu trabalho. Então, assim, de uma certa forma, ela se achou que estava sendo abandonada, porque ela era pequena. Mas aí ficava a semana inteira com ela e com meu filho, levava para a escola, conversava, a gente fazia tudo junto. E a minha filha, ela passou por um momento muito difícil, porque na perda da avó, né, da minha mãe, ela sofreu muito. E eu tive que entender tudo aquilo, porque a minha mãe ficava com ela. A minha mãe participava tanto, o filho já foi mais, né, a dor dele foi mais escondida, né? Mas a dor da Natália, ela aflorou de uma tal forma, né, que complicou ela em várias partes da vida dela. Então, assim, e eu sofri quando eu entrei na escola, que algumas coisas que a minha filha viveu, passou, fez, era uma ferida emocional. O luto, porque também tem isso. Eu conheço uma pessoa que até hoje ela vive o luto. Perdeu o esposo dela. E ela vive esse luto até hoje. Ela às vezes pergunta para mim assim, amiga, como é que uma pessoa. Eu não estou falando mal de ninguém, pelo amor de Deus, ela falando comigo. Por favor, não me interprete mal, tá, amiga? Pode falar, eu estou te ouvindo. Como é que uma mulher. Eu já até perguntei isso. Ficou viúva 6 meses, 1 ano, 2 anos, consegue se casar com outra pessoa e vive assim. Eu perguntei isso para ela. Hoje eu sinto falta do meu esposo. Até hoje eu vivo luto. E eu não quero me relacionar com ninguém. Naquele momento eu fiquei em silêncio, né? Porque eu tinha que ouvir ela falar. Mas essa minha amiga, ela também tem feridas emocionais. E ela pode ter certeza que tem praticamente quase que todas essas feridas. A ferida da rejeição, da traição, da humilhação, do abandono, ela tem. Foi diagnosticar isso no momento que a gente começou a passar. E essas discussões, essas traições, essas humilhações, esses abandonos, essas injustiças, tem comportamentos, tem pessoas que se comportam relacionada à rejeição. Tem comportamentos. Eu fiquei porque ela tem um comportamento da ferida da rejeição, que é a amargura, a culpa, a inferioridade, a instabilidade emocional, perfeccionismo, ciúme demais da conta e também às vezes a inveja. Isso aqui é comportamento de uma ferida de rejeição. Mas eu não vim aqui para falar das feridas por um todo, porque vai levar muito tempo e eu ainda preciso entrar com vocês nas feridas. Mas eu estou aqui no início desse encontro, né? Eu vou deixar para falar das feridas, um pouco feridas. Deixa eu ver aqui o relatório aqui, porque o relatório para eu seguir aqui a ordem. Depois que eu vou vir falar
sobre totalmente, eu vou fixar mais as feridas, porque primeiro nós vamos lidar com espiritualidade saudável para a semana que vem. Então, o que eu estou falando mesmo, eu tive que falar da ferida do abandono, porque ela causa sintoma. E o sintoma é o vitimismo. Eu tive que falar sobre essa ferida do abandono. E tem outros aqui, as minhas, né, que eu fixei muito, né, as feridas, né? Por quê? Porque tem pessoas que passam feridas e nem sabe que está ali sentindo aquela situação, não sabe de onde vem, do que. Então, assim, nós como terapeutas, nós com a raiz das feridas, porque eu não concordo e não vou concordar. Porque todo médico, ele fala mesmo que não existe remédio para nem para depressão, porque nós temos que tratar a raiz do problema. E muitas das vezes a raiz de uma depressão e de uma ansiedade são feridas emocionais. São elas, não adianta. A gente vai falar sobre ansiedade e depressão, né? Nós vamos falar sobre isso, mas entender que existem raízes de quem sente depressão, sente ansiedade, que passa por isso, existe uma dor, existe um trauma. E nós vamos tratar a raiz do problema. E quando você trata a raiz do problema, nossa, meu Deus, eu passei por tudo isso, agora eu entendo. Meu Deus, abriu um divisor de água, porque na minha vida eu tive que descobrir o porquê que eu estava ali indo para uma ansiedade. E eu descobri totalmente, claro, evidente, né? Que essa minha dor que eu vivi foi a dor da traição. Claro que foi. Porque tem coisas que você não quer mais. Tem coisas que você tem até medo de relacionar novamente. E a ferida identificada na minha vida foi da traição. Porque eu também tive traição quando adolescente. Minhas amigas, algumas amigas minhas me traíram, literalmente. E eu já fiquei magoada, fora que a traição não é só do esposo e da esposa, não. Tem traições de amigos confidentes que você tem como confidente, que de repente vai o que você fala contra você mesma. Mas isso não é amiga, mas para você titula aquela pessoa como amiga, como confidente, né? Tem traição de outras pessoas, tem traição dentro da igreja. Existe isso? Existe. Mas, enfim, quando nós estamos aqui na palavra de Deus, que Deus diz em Gênesis 1:26, a resposta é que para chegar nesse lugar de identidade restaurada, é preciso fazer o caminho de volta ao plano original da criação. Isso requer uma decisão. Porque somos feitos do Senhor e fizeram-nos